Star Wars, uma franquia que começou com um filme lá em 1977 como Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, ou como foi lançado na época, apenas Star Wars. A franquia, que começou com apenas um filme, logo se expandiu para se tornar um gigantesco universo, com quadrinhos, livros, séries animadas e mais recentemente até as séries. Fique agora com 5 fatos que talvez você não sabia sobre o canon de Star Wars. Aviso. Antes de começar, só gostaria de avisar que esse vídeo pode conter spoilers de Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars, das HQs e de Mandalorian. Aí pessoas, eu sou o Tilk e hoje vamos falar aqui sobre 5 fatos que talvez você não saiba sobre Star Wars. Fato número 1. Rey, filha de ninguém, Palpatine, Skywalker ou Kenobi? Em uma entrevista dada em 2020 pela atriz Daisy Ridley, que interpretou a Rey na nova trilogia, ela afirmou que durante as filmagens de Star Wars Episódio 9 Ascensão Skywalker, eles ainda não tinham certeza de qual seria o parentesco de Rey. Ela diz que quando começou as gravações, ela seria uma Kenobi, mas isso foi descartado quando o estúdio considerou outras possibilidades em relação à linhagem dela. There was toying with like an Obi-Wan connection, and then it really went, there were like different versions, and then it really went to that she was no one, and then it came to episode 9 and JJ pitched me the film and was like, oh yeah, Palpatine's granddaddy, and I was like, awesome, and then 2 weeks later he was like, oh, we're not sure, so it kept changing. Vocês acham que teria sido melhor se ela fosse uma parente distante ou próxima de Kenobi? A gente não tem muitas informações, mas o que vocês acham? Fato número 2. Será que Luke era a única esperança para derrotar o Império? Luke, quando Ito tiver eu, o último Jedi você será. A verdade é que não. Na verdade, houveram muitos sobreviventes da Ordem 66, ao contrário do que é indicado na trilogia clássica. E, embora esses personagens só tenham sido criados depois, a maioria deles pelo menos, o universo coexiste, ou seja, seriam opções. Alguns dos possíveis candidatos a derrotar Sidious e Vader poderiam ser Ahsoka, Ezra Bridger, que já enfrentou Vader, inclusive, lá em Rebels, e possivelmente continua vivo, já que a Ahsoka continua procurando por ele, como é possível observar lá em Mandalorian, e Cal Kestis e Cere, que são 2 personagens do jogo Jedi Fallen Order, que são mestre e aprendiz, que também enfrentaram Vader e que possivelmente também continuam vivos até o episódio 6. Ainda existem outras opções, como Leia ou Grogu, que precisariam de treinamento, fora outros muitos Jedi e também outros que ainda nem foram apresentados, mas que fariam parte dessa linha geral. Fato número 3. Kylo Ren era um Sith? Vemos durante as sequels, a nova trilogia, que Kylo Ren, ou Ben Solo, era fascinado por seu avô Darth Vader. Mas ao que tudo indica, Kylo nunca almejou se tornar um Sith como ele. Kylo se tornou o líder dos Cavaleiros de Ren após derrotar seu antigo líder, e não parecia almejar mais. Quando ainda era treinado por Snoke, que também não tinha aparente ligação com o Sith, ele sequer ligou para a regra de 2 ao matá-lo. Ele estava muito mais interessado em salvar a Rey do que em seguir a regra. E mesmo quando Palpatine se mostrou para ele e lhe ofereceu um lugar como seu aprendiz, ele não ligou e simplesmente concordou para depois traí-lo, depois de conseguir chegar até Rey e convencê-la como ele queria. What could you give me? Everything. Ele tinha seus próprios objetivos e em nenhum momento ele deixou explícito que almejava se tornar um Sith. Fato número 4. O Grande Inquisidor de Rebels morreu? Lá em Rebels conhecemos um pauano conhecido como Grande Inquisidor, que supostamente teria morrido em uma luta contra Kanan Jarrus. Existem coisas muito mais apavorantes do que a morte. Ele preferiu morrer a enfrentar a fúria de Vader com seu fracasso. Porém, na HQ 6 da nova fase de quadrinhos de Star Wars entre episódios 5 e 6, Luke, buscando por pistas sobre o Jedi, chega a um posto avançado de comando da Alta República. E adentrando este local, ele se depara com um sabre de luz junto com um palácio dos Jedi da Alta República com vários artefatos. E um deles era um sabre de luz que, quando ele se aproximou e o pegou, aparece ninguém mais, ninguém menos que sim, o Grande Inquisidor. Na verdade, ele realmente morreu. O que ficou lá foi a sua alma, aprisionada nesse objeto por Darth Vader e Darth Sidious. O seu medo fazia todo sentido. Fato número 5. Palpatine tinha 2 sabres de luz? Se você não viu The Clone Wars, provavelmente ficou confuso com essa afirmação, mas mesmo em The Clone Wars, com isso tendo ficado explícito, uma nova pergunta se faz. Por que ele não usou de seus 2 sabres de luz para enfrentar o Jedi? Lá em sua sala, Palpatine luta apenas com um sabre de luz contra o Jedi.
Mas, no meio da luta, é possível reparar que seu sabre é jogado para fora da janela. Tempo depois, ao enfrentar Yoda, ele aparece utilizando um sabre novamente. E essa seria a explicação, né? Um erro de continuidade que eles aproveitaram para corrigir em The Clone Wars. Mas, se levar em consideração que ele sempre teve esses dois sabres, por que ele não usou contra o Windu e os outros Jedi? Provavelmente para que quando Anakin chegasse, o visse mais indefeso. Ele foi desarmado com um sabre de luz, mas seria com dois? Seria mais difícil, pois ele se mostra menos habilidoso. Foi um artifício dele para parecer menos capaz. É claro, provavelmente ele teria conseguido pelo menos lutar de igual para igual com Mace Windu por mais tempo, mas esse não era o objetivo dele, não era matar Mace Windu, e sim se fazer de vítima para que o Anakin o fizesse em seu lugar. Então é isso, galera, espero que tenham curtido. Comentem aí se vocês gostam de Star Wars e deem ideia para outros temas, ou se quiserem continuação desse. E comentem outros fatos se vocês gostarem. E também qual desses vocês sabiam ou não sabiam. É isso, vida longa de tarde.